Obrigado, Senhor Jesus. Deus abençoe tua vida poderosamente. Hebreus capítulo 9. O tema hoje é os três tabernáculos, dominações, luz e trevas. Jesus e o diabo. Hebreus capítulo 9. Ora também, o primeiro tinha ordenanças de culto divino, um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, estavam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Dando isto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, que se oferecem dons, sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquilo que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas, em várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangues de bodes, bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se sangue de touros e bodes e cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que isto pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Amém? Deus Santo, poder e glória. Amados irmãos, o tema hoje é sobre os três tabernáculos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Os três tabernáculos vai representar o primeiro tabernáculo terrestre, com o candelabro, a mesa, os pães da preposição, Deus Santo de poder e glória. O segundo tabernáculo, o templo, com a arca da aliança, construído por Salomão. E o terceiro templo é Jesus, o santuário, não feito por mãos. É o que o escritor de Hebreus está dizendo. Quando Jesus disse para aqueles homens que estavam pregando no santuário para a glória de Deus, aqueles homens achavam que estavam pregando para a glória de Deus, mas não estavam pregando para a glória de Deus.
eles estavam pregando para a glória deles, Deus Santo tem poder e glória. Jesus disse: destruirei esse templo em 3 dias. Em 3 dias construirei novamente. E no verso abaixo, em João, Jesus ele fala que estava se referindo ao corpo dele. Cristo, o poder dele não está limitado somente em 4 paredes. Tem pessoas que acham que irão encontrar a Deus somente quando descerem a casa do olheiro. Quando Davi recebe a inspiração para construir um templo, ele recebe aquela inspiração, mas aquela inspiração, Deus responde a ele com uma resposta um pouco emblemática, imprevisível, porque Davi ele tinha toda certeza que ele iria receber um sim de Deus. Davi ele queria construir um templo e o Senhor disse para ele: Davi, por acaso sou eu Deus que habito em casa de cedro? Por acaso falei aos pastores desde Moisés até você, Davi, e perguntei se eu precisaria que construísse um templo de cedro para mim? Por que não construíram um templo de cedro para mim? Eu perguntei isso aos pastores? De forma nenhuma. Porém, você não construirá esse templo para mim, mas o seu filho construirá esse templo. Deus Santo tem poder e glória, Deus tremendo. E eu serei com ele, ainda se ele pecar contra mim, castigarei, suscitarei os inimigos, mas não apartarei dele a minha misericórdia, como apartei a de Saul. Ele plassurian de calabai, de omedegasse, ela plassu de calabá, surian de bedeguesse. Deus Santo tem poder e glória. Deus, ele habitava em tabernáculos, em tendas. Deus, ele não se agradava um templo fixo. Tanto que Jesus disse que o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Quem quer dar glória a Deus? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ou descansar. Ou seja, ele estava querendo dizer que aqueles que fazem a obra de Deus não têm pousada certa. Ele disse: de por todo mundo, pregar o evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo. Onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. E Jesus, ele não é um templo fixado. Tem pessoas que acham que só encontrará Deus num templo de paredes, um templo construído por mãos. Só que Deus é um santuário bem maior. Jesus é um santuário maior. Você não encontra Deus somente quando você desce para cultuar. Você encontra Deus quando você invoca Ele com o teu corpo, como sendo sacrifício vivo para cultuar a Deus, um culto racional. O culto que Deus aceita, aleluia, não é qualquer culto. Você pode ir lá e receber um milagre. Você deve ir na igreja, você deve congregar, reunir-se como igreja, mas você não deve buscar a Deus somente na igreja. Você tem que orar a Deus, você tem que ler a palavra, você tem que entender que Cristo é maior do que as 4 paredes. Deus Santo tem poder e glória.
Deus tremendo. Em Jeremias capítulo 7 vai dizer que ali eles diziam: templo, templo do Senhor, templo do Senhor. Eles olhavam para a paredes e achavam que as paredes iriam salvar. Por estarem dentro daquelas 4 paredes, eles achavam que aquelas 4 paredes iriam garantir a salvação deles. Mas Deus olhou e disse: não dizeis templo, templo do Senhor. Porque as 4 paredes, conjecturando o texto, fazendo um resumo de Jeremias 7, as 4 paredes conjecturando que Deus disse: não salvará vocês. Porque não sabeis vós que vós é o templo, que vocês são templos do Espírito Santo de Deus, e que Deus habita em vocês, e que vocês foram comprados por alto preço na cruz do Calvário. Vocês foram comprados por alto preço na cruz do Calvário. Então vocês têm que entender que Jesus, o poder dele, não se limita dentro de 4 paredes. A igreja precisa movimentar-se. A igreja precisa fazer a obra. A igreja precisa cumprir o ID do Senhor. Porque Jesus, ele disse: todo aquele que faz a obra de Deus, ele precisa ir e pregar o Evangelho. Deus Santo tem poder e glória. Então, o templo de Deus, você tem que ir, não por causa que a parede é bonita, não por causa que o templo está adornado de ouro. Você tem que ir se Jesus estiver no santuário. Se a presença de Deus estiver no santuário. Porém, você não busca a Deus somente quando vai na igreja. Você pode invocar o nome do Senhor, ele fará-se presente na tua vida, como está escrito no Salmo 56, verso 9. Invoquei o nome do Senhor e meus adversários bateram em retiradas. Você precisa ser mais fervente na busca ao Senhor. Porque vi que você não é frio e não é quente, é morno. Vomitar-te-ei da minha boca. Você não pode ser uma pessoa morna na busca. Você precisa ser uma pessoa fervorosa na busca. Essa é a geração que busca continuamente a face do Senhor. Eu quero profetizar na tua vida, aleluia, que você fará parte da geração eleita. Geração eleita é uma geração bem-aventurada, é sacerdócio real, é povo adquirido, é uma geração como a geração de Noé, ela foi toda condenada, toda rejeitada. A geração eleita, ela pode ser uma geração nossa, escolhida para viver debaixo da palavra e da presença de Deus. Pode ser uma geração que vai fazer a diferença, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, hostes da maldade, dominações. E há uma luta entre trevas e luz. O mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. Mas Cristo te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Cristo te chama, aleluia, para ser luz em meio a trevas. É uma luta, é uma guerra. As trevas querem dominar. As trevas, elas se incomodam com a luz.
As trevas querem dominar a terra com o pecado, com a maldade, com a injustiça. Mas Jesus disse: vós sois sal da terra, sois luz do mundo. Não se esconde uma luz debaixo da cama. Nós somos luz. Precisamos fazer diferença. Há uma luta entre dominações, entre Jesus e o diabo. Há uma luta travada. Mas há uma promessa na Bíblia de geração eleita. Há uma promessa na Bíblia que promete, aleluia, glória a Deus, que o Evangelho será pregado a todos os cantos da terra, então virá o fim. E todo aquele que se arrepender, crer no Evangelho, será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Deus Santo tem poder e glória. O diabo, ele tenta dominar aqui na terra. O mundo está em trevas, mas quem domina é Deus. Deus está acima das trevas, porque o mundo pode estar em trevas, mas o juízo de Deus predomina. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerás. Então não é errado eu cultuar na igreja, pastor, não é errado. Mesmo Cristo não sendo um santuário feito por mãos, não é errado, nós temos que reunir como igreja. O que Cristo, o que o Espírito Santo cobra da igreja, é que a igreja venha cumprir, aleluia, o ID do Senhor. O que o Espírito Santo diz na igreja é que nós venhamos não somente se apegar, aleluia, ao tabernáculo como feito por mãos, mas, aleluia, buscar o Senhor Jesus, que é tabernáculo, aleluia, bem maior, prometido por Deus. Nos montes da oração, nas caladas da noite, na madrugada, como Daniel, 3 vezes ao dia, se colocava de joelho. Essa geração que busca continuamente a face do Senhor. Deus Santo e maravilha. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aquela época, apóstolo Paulo, os apóstolos, eles faziam a obra e eles não paravam no mesmo lugar. Eles não ficavam no mesmo lugar. Eles precisavam compartilhar a palavra de Deus. Paulo disse, no momento que estava preso por causa da doutrina, o evangelho naquela época não podia ser pregado, porque Cristo não era tão famoso como é hoje, e a profecia de Isaías 46 se cumpriu, que ele seria exaltado entre todas as nações, glória a Deus, e ele foi exaltado. Essa palavra é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação, foi escrita por inspiração do Espírito Santo. Você vê pessoas endemoniadas sendo libertas, está na palavra. Você vê o aflito recebendo um alívio, um refrigério quando busca o Senhor, está na palavra. E que o Senhor venha visitar a tua casa, venha libertar, em nome de Jesus. Vai libertando todos os demônios que estão nessa pessoa. Em nome de Jesus, meu Pai. Aos derredores que estão lutando, seja liberto agora, em nome de Jesus. Pelo poder que é no sangue de Jesus, seja liberto, em nome de Jesus Cristo. Paulo, ele era um viajante da obra de Deus. Então eles se reuniam como igreja, ele disse, eu saúdo a igreja na casa de Áquila e Priscila, porque a igreja não é só um templo com placa, igreja é uma reunião também.
é uma reunião também do corpo de Cristo. Porque Cristo, a igreja, não é paredes, a igreja é um corpo. Porém, nós precisamos de lugares estabelecidos para prestar culto ao Senhor. Desde o tempo de Moisés, a ordenança era essa: lugares separados para prestar cultos a mim, Deus Santo de Poder e Glória. Só que a igreja não é só isso. Os apóstolos não se reuniam somente em templos com paredes. Eles se reuniam em praças. Eles se reuniam no Areópago, famoso Areópago, na Grécia. Paulo foi pregar lá no Areópago para os filósofos, os doutores. Porque ele sabia que Cristo é maior que o templo de 4 paredes. Uma igreja é um corpo reunido em espírito, em verdade. Onde tem 2 ou 3 estará o Senhor presente. Porém, no nome dele, para você realizar um culto no nome do Senhor, é primeiro preciso apresentar o teu corpo como sacrifício vivo. Um culto racional. Se o teu corpo não está oferecendo a Deus pela palavra como um sacrifício vivo de obediência, você não pode prestar um culto racional para Deus. Você pode ir lá receber um milagre, receber um refrigério, receber uma bênção, um livramento, mas você não prestará culto a Deus. O culto de verdade a Deus é sacrifício, é corpo como sacrifício vivo. Isso é culto racional. O culto racional não é de qualquer maneira. Você tem que saber pisar quando na presença do Senhor, o Santo dos Santos. Guarda o teu pé quando pisares na casa do Senhor. Deus Santo tem poder e glória. Deus tremendo. Aleluia. Ele é fiel, ele é verdadeiro. Leplaché remede comanassa la plassuria de calabaio. Remede quemenesse. Então a igreja, ela é necessária. É necessária a igreja. Porque o pobre necessitado, ele vai procurar a igreja. E ele tem onde socorrer o missionário, a missionária. Se ele não for socorrer o templo de 4 paredes, ele vai socorrer o templo do Espírito. Porém, um e outro é importante. O templo de 4 paredes, lá você encontrará templos do Espírito. Porém, eu não posso limitar algum ministério por causa que não está em templo de 4 paredes. Há pessoas que pregam o evangelho, que congregam, mas não estão em templo de 4 paredes. Estão em casas, em células, estão na obra pregando nas ruas, se reúnem em praças, se reúnem em outras paredes, em lugares separados, mas não estão dentro dos templos das sinagogas. É isso que Cristo veio mostrar nessa palavra de hoje para nós. Que o culto, para ele, não se milita em paredes, mas se milita em reunião de sacrifício vivo.
em adoradores que adoram em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai procura. Deus Santo e Maravilha. Então, onde tem 2 ou 3, ali o Senhor estará presente. Paulo diz, eu não estou com vocês em carne, mas estou em espírito. Você tem que ouvir os ministros. A Bíblia diz, dos anjos faz como o vento. Dos seus ministros como labareda de fogo. Deus colocou os ministros como autoridade. E eles não carregam debalde a espada do Senhor. Glória a Deus. Quem dá glória para Jesus? Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Eles não carregam debalde a palavra de Deus, que é a espada. Mais afiada do que a própria espada dos gumes. São autoridade divina na terra. Por mais que muitos não creem, porque Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Mas é sobre isso a palavra de hoje. Há uma guerra entre luz e trevas. Porém, Deus está no domínio. Mas a missão é nossa. A missão de fazer o ID, de pregar o evangelho, é nossa. Eu não posso rejeitar uma pessoa que prega o evangelho, que prega a palavra. Porque se não é contra nós, é por nós. Então você precisa da igreja. Você precisa reunir-se como igreja. Mas você precisa, acima de tudo, ser sacrifício vivo para Deus. Ser sacrifício vivo para Deus. Aleluia. Porque quando você é sacrifício vivo, não importa onde você esteja. Você invoca o nome do Senhor. Deus não se fará presente somente com 2 ou 3. Você precisa cultuar. Precisa tomar santa ceia. Deus se fará presente quando você invoca em verdade. Salmo 135. Quando você invoca o Senhor em verdade, Deus se fará presente. Quando você é um sacrifício vivo, Deus se fará presente. Não importa o teu momento, não importa a tua situação, Deus se fará presente se você se converter verdadeiramente ao Senhor. Ele não te desamparará. Ele será contigo. Ele será na tua vida. E agindo o Senhor, quem impedirá na tua vida? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, diz o Senhor. Ele será exaltado entre as nações. E foi. Surianda Labai exaltado. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus é fiel. Deus é tremendo. Deus é poderoso. Então você não se apegue em templos, em mão de homens. Se apegue no santuário. Busque o santuário, que é Jesus. Busque a Jesus, a presença. Não se apegue a homens. Não se apegue a paredes. Você tem que se apegar à presença de Deus.
Deleite-se no Senhor, Salmos 37, verso 4. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Deleita-se no Senhor. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Ali havia um homem e os discípulos queriam proibir ele de pregar o Evangelho. Olhando e disseram, ele prega o Evangelho, faz milagre no nome de Jesus, mas não segue conosco. Não segue conosco. Vamos proibir ele. Será que você não pode pregar o Evangelho? Você não segue conosco. E foram até Jesus. Jesus, esse homem faz milagre em teu nome, prega o Evangelho, não segue conosco. Jesus disse, não o proibais. Porque ninguém que operando no meu nome, pode falar mal de mim. Porque quem não é contra, é por nós. Então é sobre isso. Aleluia. Igreja pode ser essas 4 paredes. Igreja pode ser uma reunião na praça, um culto racional ao Senhor. Separamos os irmãos para cultuar racionalmente com o sacrifício vivo, um culto a Deus. Igreja é sobre você pregar o Evangelho, ide, como templo do Espírito, e fazer a palavra chegar até as pessoas. Não esperar as pessoas chegarem até a palavra, mas fazer com que a palavra venha circular. Quando eles iam, já encerro aqui, edificando cidades, eles iam passando, compartilhando e pregando por toda circunvizinhas, cidades circunvizinhas. Eles iam edificando as cidades, por aldeia e aldeia. Casas em casas, Filipe em Samaria, ia pregando o Evangelho em Samaria, em toda a cidade, edificando Samaria. É muito forte. E hoje nós vemos uma igreja estacionada. Hoje nós vemos uma igreja que não quer evangelizar, que não quer viajar, que não quer pregar para as pessoas na rua, entregar um panfleto, uma oração, um versículo. E os apóstolos de Jesus iam, não somente pregando, mas operando sinais e maravilhas no nome de Jesus Cristo. Porque Ele opera sinais e maravilhas. Ele disse, vocês vão de 2 a 2, darei poder a vocês, e vocês curarão os leprosos, expulsarão os demônios. Ressuscitarão os mortos. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Fica esta palavra em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.